Boa noite, estamos aqui para mais um Spirited. Hoje, com uma visita ilustre, receberemos aqui o nosso espaço Bruno Cabral, que trará o tema Herdeiros de Nós Mesmos. Faremos aqui 20 minutinhos de exposição e depois abriremos para perguntas do público. Então, tendo qualquer dúvida, ficando qualquer lacuna, por favor, passe as perguntas aqui no YouTube, que ao final a gente vai esclarecer certinho. Seja bem-vindo, Bruno. É com você. Boa noite a todos, boa noite, Gabriel. Boa noite a Bia, que estava aí com a gente também, nos bastidores. Bom, que a paz de Jesus nos envolva, que esteja presente e que possa nos iluminar aí nesse momento de reflexão e de exposição. Quero agradecer ao convite da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo para participar desse momento de estudo, né, na pessoa, em especial na pessoa do Murilo, que é trabalhador espírita que eu admiro, que tento seguir o exemplo, assim como há tantos outros aí que fazem parte das equipes da federação, né, principalmente das equipes de trabalho do MES, que é minha casa, né? Eu cresci no MES, né, nas mocidades espíritas e tudo mais. Foi por causa das mocidades espíritas que eu comecei a fazer estudos espíritas públicos, palestras, né? E aí tive a oportunidade também de trabalhar como evangelizador de juventude por alguns anos, muito gratificante. E estamos para retornar agora também no grupo espírita, no grupo de mocidade espírita de Guarapari. Agora, sem mais delongas, na nossa reflexão de hoje, nós vamos trazer, né, essa reflexão, herdeiro de nós mesmos, né? E a ideia é a gente passar por algumas obras para conduzir a nossa reflexão. Eu sempre gosto de começar com um texto do Evangelho. E eu vou começar com uma passagem que todos nós conhecemos, né? Se não conhecemos, com certeza já ouvimos falar, que é a passagem do Sermão do Monte. Está lá em Mateus. Opa, passei sem querer aqui. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Todos nós somos espíritos com fome e sedentos por justiça. E nós somos bem-aventurados. Mas nós só somos bem-aventurados se nós tivermos a fome que Jesus está se referindo e a sede que Jesus está se referindo. Porque não é qualquer fome, qualquer sede que faz de nós bem-aventurados. Por exemplo, obviamente, sede de vingança não faz ninguém ser bem-aventurado. Então, nós temos que primeiro saber de que fome e de que sede Jesus está falando. E aí, para a gente não ficar se perdendo em inúmeras interpretações, em variadas interpretações, a gente vai buscar esse significado de fome e de sede no próprio Evangelho, nos próprios textos do Evangelho. E aí a gente segue para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando. Então, que sede é essa que nos torna bem-aventurados? É a sede da água que Jesus tem para oferecer. É a sede da água que Jesus nos dá. É a sede dessa água, e é essa água que nos torna uma fonte de água jorrando, que é o Evangelho. Então, é a sede do que Jesus tem para oferecer. Se a gente buscar e se saciar da sede da água que Jesus tem para nos oferecer, nós nos tornaremos uma nova fonte de água, uma nova fonte de luz, de Evangelho. Então, o significado de sede
já temos. De qual sede Jesus está falando? É dessa sede. E de fome? Está lá em João também, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 34. E conta assim: entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo para comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, de que fome que Jesus está falando? A fome de fazer a vontade do Pai. Esse é o alimento de Jesus. Esse deve ser o nosso alimento. E por fim, justiça. Vamos voltar para Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 15, que diz assim: então veio Jesus da Galiléia, ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, lhe disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então nós temos o significado de sede, né? Bem-aventurados, melhor dizendo, bem-aventurados que têm sede da água que Jesus tem para oferecer. Bem-aventurados que têm fome de fazer a vontade do Pai. Da justiça. Que justiça? A justiça, né, que se ajusta à lei divina, de cumprir com toda a justiça, com a lei divina que está predeterminada em nossa consciência, como diz lá no Livro dos Espíritos. Então, bem-aventurados são os espíritos que têm a fome e a sede de justiça, dentro desses parâmetros que nós vimos dentro do Evangelho. E em nossa jornada pela erraticidade ou pelas existências corporais, todos nós temos fome e sede de justiça. Todos nós temos fome e sede de reparar o que nós erramos e de sermos felizes. E de sonhar com um mundo mais justo. É um sentimento inato em nós. Cedo ou tarde. E assim, nós seguimos pela erraticidade e pelas existências corporais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver um trecho que fala da necessidade de encarnação. É um trecho das instruções dos Espíritos, né, uma partezinha de uma mensagem do Espírito São Luís. Essa mensagem foi psicografada em Paris no ano de 1859. E que diz assim: sendo soberanamente justo. Olha a sede e a fome de justiça. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Todos nós damos início à nossa jornada do mesmo ponto de partida. Para todos nós, todos os espíritos, todas as criaturas têm o mesmo ponto de partida e têm a mesma liberdade de proceder. Pois só assim é que cada um de nós vai construir a nossa própria herança espiritual. Herança espiritual. Tendo a liberdade de proceder e de seguir o caminho que nós escolhermos. Mas, lembrando que todo caminho tem obstáculos, tem atalhos, tem rua de lama, rua de pedra, sol escaldante, todos os caminhos têm.
podemos escolher qual quisermos. Saindo do Evangelho, vamos para o livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Apesar desse nome, gente, é importante que se diga que, apesar desse nome, aqui não se trata de um livro de penas. O Código Penal da Vida Futura, gente, explica para a gente como funciona a misericórdia divina em nossas vidas. Porque em nossos caminhos, nós acertamos, nós erramos, nós ferimos, nós machucamos a nós e aos outros. A nós mesmos e aos outros. Então, como que funciona quando a gente machuca alguém ou a nós mesmos? Como que funciona a aplicação da lei divina nesses casos? Nós vamos ver que ela é recheada de misericórdia, começando aqui pelo artigo 4º, que diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. O futuro é aberto a todos nós. E todos nós temos oportunidade, temos e teremos oportunidade, diversas oportunidades de adquirir o bem, as virtudes que nos faltam e de nos livrar dos defeitos que carregamos. Todos nós teremos essa chance. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Segundo ponto, Deus não repudia nenhum de seus filhos. Então, podemos esquecer completamente a doutrina das penas eternas. Não existem sofrimento, penas, castigos eternos. Não existem. E vamos ver por que não existe. Vamos ver por que não existe. Não existe. Porque existe. Porque há 3 etapas do nosso caminho de redenção. E que todos nós vamos passar por todas essas 3 etapas. Arrependimento, expiação e reparação. Toda vez que nós ferimos alguém e a nós mesmos, toda vez nós vamos passar por essas 3 etapas. Como funciona? O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Importante isso aqui, olha só. Não há sofrimento eterno, acabamos de dizer. Então, por quanto tempo dura o sofrimento? O sofrimento do espírito ele vai durar o tempo que ele demora para se arrepender do erro que ele cometeu. Isso quer dizer o quê? Me arrependi, o sofrimento parou? Não. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que quanto mais você demora para se arrepender, mais tempo você sofre. É assim que funciona. Então, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Aqui está falando da expiação. E expiação não é só corporal, é espiritual também. É a nossa consciência que pesa, é aquela angústia que aperta o nosso peito, é aquele remorso que domina a nossa alma e paralisa a nossa consciência muitas vezes. São também sofrimentos espirituais, não só sofrimentos físicos. E, por fim, a reparação. Consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Não importa o tamanho do erro que você cometeu,
Não importa o quanto eu feri o meu próximo. As circunstâncias divinas, um dia, as circunstâncias divinas vão me colocar frente a frente com quem eu feri para que eu possa curar as feridas de quem eu causei. Não existe misericórdia maior do que essa. Porque todos os vínculos de ódio e de rancor que nós acabamos construindo ao longo da nossa caminhada, porque somos imperfeitos, somos espíritos imperfeitos, e vamos errar muito. Todas as relações maléficas que nós construímos, um dia todas elas vão se dissolver e vão nos reenvolver pelos laços do amor. O livro Boa Nova, um dos meus livros preferidos, o meu livro preferido, inclusive o MES, um dos últimos MES, foram baseados também neste livro, né, no livro Boa Nova. E o capítulo 13 fala do pecado e punição. Fala da lei de ação e reação e causa e efeito. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Isso aqui, gente, é só para contextualizar. Isso aqui é Jesus falando com João Evangelista. Porque quando Jesus salva a mulher adúltera do apedrejamento, o livro Boa Nova nos conta que João não entende por que Jesus fez isso e vai perguntar para Jesus, mas mestre, como assim salvou a mulher do apedrejamento? A lei dizia para apedrejar. Cometeu adultério, merece a punição. E aí Jesus fala isso para ele. Não precisamos apedrejar ninguém. O Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. O que Jesus está dizendo? Não para João Evangelista, mas para nós. Não precisamos nos vingar de ninguém. A justiça divina funciona. Não precisamos atirar pedra em quem errou. Não precisa. E aí ele complementa dizendo: a terra pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. Por isso que Jesus pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque o pecado é a doença de todos nós. Todos nós pecamos. O Evangelho, entretanto, traz ao homem enfermo um remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suaves caminhos de redenção. O Evangelho é o que vai nos guiar e é o que vai nos transformar os nossos caminhos de caminhos tortuosos para caminhos de redenção. E não existe nada mais belo do que isso. Para finalizar, eu queria trazer uma história, e eu vou tentar contar essa história em pouquíssimos minutos. Talvez eu passe um pouquinho do meu tempo, uns minutos do meu tempo. Eu peço perdão por isso. Mas essa história é o que vai exemplificar tudo que nós dissemos nesses minutos, que é a história de Silas. Essa história está no capítulo 9 do livro Ação e Reação, e conta a história de um trabalhador do mundo espiritual, de uma colônia espiritual chamada Mansão Paz. Silas é o trabalhador, o braço direito do coordenador geral dessa colônia espiritual, e que atua bem nas profundezas mesmo das regiões de sofrimento, né? Nas regiões dos umbrais. E ele conta a história dele, que quando ele era encarnado, e ele já é trabalhador, aqui no contexto do livro, ele já é trabalhador dessa colônia há 20 anos. Mas quando ele era encarnado, ele cometeu um ato muito grave, que por ganância de ficar com a herança toda do pai, o pai dele era muito rico, tinha grandes terras, a mãe dele do lar, mas falece precocemente, falece ainda jovem, a mãe dele falece, né? Quando ele estava prestes a se formar em medicina, e aí ele fica com aquela, agora, quando meu pai falecer, a herança vai ficar toda para mim.
Mas, lendo engano, o pai dele casa-se novamente com uma jovem mulher chamada Aida. Ele não conformado em ter que dividir a herança com a Aida, a nova esposa do seu pai, quando seu pai vier a falecer, ele arma uma situação para que o pai se separasse da Aida. Mas ele arma uma situação tão grave que o pai acaba matando a Aida envenenada. E aí, o pai dele falece, ele fica com toda a terra, mas o remorso e a angústia que ele carrega por ter armado essa situação não deixou ele aproveitar em nada a herança dele. Ele não conseguiu. Então ele desencarna, e aí ele tem a missão de reencarnar para fechar essa conta. E qual é a missão dele? Ele vai reencarnar novamente, o pai dele já aceitou reencarnar novamente como seu pai, a mãe dele já aceitou reencarnar novamente como sua mãe, ele como filho. Faltava uma pessoa, quem? A Aida, aceitar reencarnar nessa família, nesse núcleo familiar, como irmã dele. Só tinha um problema. Em 20 anos no mundo espiritual, o Silas ainda não havia encontrado a Aida. Nas regiões de sofrimento, né? Não havia encontrado. E aí o André Luiz narra no livro que, nossa, vamos pedir ajuda aos amigos espirituais para poder conseguir encontrar a Aida. E aí o Silas responde, não, faz parte da minha colheita. Eu é que tenho que encontrá-la. E aí, vou deixar no ar, quem quiser depois ler o livro, para poder saber, né, se ele consegue ou não encontrar a Aida. Mas qual é o sentido da história? O Silas é trabalhador há 20 anos e tinha essa conduta grave para poder reparar. E a Aida, reencarnando como irmã, qual é o propósito? Transformar esse vínculo de ódio em vínculo de amor. Transformar esse caminho tortuoso em caminho de redenção. Era a herança do Silas. Do Silas. É a herança do Silas. Então, nós reencarnamos e temos nossas relações que são heranças que nós criamos na nossa caminhada. Mas a ideia da misericórdia divina e a misericórdia divina sempre nos ampara. A ideia é que a gente transforme os ciclos tortuosos do passado em novos ciclos de amor, no presente e no futuro. Então, ultrapassei aí 3 minutos, encerro por aqui, peço desculpas por ter ultrapassado 3 minutos, mas agora vamos abrir aí para a participação do Gabriel, Davi, de quem mais quiser, de quem mais quiser estiver acompanhando a gente. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pela explanação. Sempre bom te escutar. E já me deixou aqui cheio de dúvidas, cheio de perguntas. A primeira que eu gostaria de tirar com você é para aqueles espíritos, né, que não têm consciência dos seus erros, que, por ajuda divina, reencarnam. Como eles podem, aqui na vida terrena, trabalhar no reparo dos seus erros? Então, é aquilo, né? O despertar, ele é algo complicado mesmo. E aqui na Terra, muitas vezes, a gente reencarna, o despertar é mais difícil, né? Porque nós estamos cercados aqui de muitas ilusões, muitas distrações na vida terrena. Então, o despertar para os nossos compromissos espirituais do passado se torna muito mais difícil. Mas no livro Sol e Inferno, fala um pouquinho, dá uns exemplos disso aí, né? De espíritos que passaram por essa experiência na Terra e que não, mesmo passando, depois voltando para o mundo espiritual, não tinham consciência da necessidade, né, de reparar débitos do passado, que são os espíritos endurecidos, né? E Allan Kardec vai dizer que muitas vezes esses espíritos são mais difíceis ainda para a espiritualidade de serem trabalhados, né, de serem recolocados no caminho da seara divina, do que os espíritos perniciosos que cometeram erros, mas que depois vêm a se arrepender. E aí esses espíritos, Gabriel, aqui na Terra, a misericórdia divina tenta atuar o tempo todo para que eles despertem. São pessoas que cruzam o caminho deles, tentam despertá-los de alguma forma, algum acontecimento durante a encarnação, durante a vida presente ali, durante a vida terrena, que tenta despertar para alguma coisa, oportunidade
de fazer algo de bom, poder ir ascendendo. Só que o fascinante, Gabriel, é que Jesus não tem pressa para isso. A tarefa de Jesus é transformar um coração por vez. Não precisa ser tudo de uma vez. Se ele quisesse, ele poderia. Se ele quisesse, ele poderia. Só que, para dar o mérito de cada um de nós, ele trabalha e atua para poder transformar um coração por vez. Leve o tempo que precisar. E se demorar muito tempo, a doutrina nos diz, tem outros mundos, tem outros planetas, tem outras experiências que o espírito pode reencarnar para poder, de alguma forma, despertar. O importante é que a bondade divina nunca desiste de nós. Nunca, nunca, nunca. Seja aqui na Terra, seja em outro orbe, sempre há tentativas da misericórdia divina de nos puxar para cima. Sempre somos bem caminhados, né? Bem acompanhados. E nesse processo, pode haver expiação e reparação sem o arrependimento? Pois é, eu ia explicar isso, mas o tempo estava escasso. Mas olha que interessante. Arrependimento, expiação e reparação, eles não precisam acontecer necessariamente um após o outro. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo de um fumante. Vamos pensar num indivíduo que fuma há 50 anos. Ele não se arrependeu, Gabriel. Ele fuma há 50 anos. Só que a expiação já está acontecendo no corpo dele. A expiação já está acontecendo. Sem ele nem ter se arrependido ainda. Né? Se arrepende depois, né? E aí, depois que ele se arrepende, aí ele vai reencarnar e a expiação vai continuar. Por quê? Nos estudos que a gente vai ver sobre perispírito, a gente vai ver que o espírito carrega essas chagas, né, que foram contraídas aqui na Terra pelo fundo e depois pode voltar numa próxima encarnação com sequelas dessas chagas, né, como, por exemplo, trazendo numa próxima encarnação doenças respiratórias, né, ou desenvolvendo muito cedo uma predisposição a câncer, né, de pulmão, enfim. A expiação ela dura o tempo que precisa para restaurar o nosso perispírito, né, e a reparação ela vem quando a gente já está pronto, né? Quando a expiação nem se a gente já pode começar a reparar. Então, não precisa ser necessariamente um após o outro. Elas acontecem juntas, né? Então, arrependimento, expiação e reparação estão o tempo todo acontecendo para que a gente transforme os machucados e as feridas do passado em curativos do presente e do futuro. Perfeito, perfeito. Cara, realmente fez muito sentido. Assim, eu estava pensando quando você estava falando sobre, primeiro, o arrependimento, para depois haver expiação e reparação. Mas nem sempre acontece o arrependimento antes, mas realmente você pode viver a expiação para aí você ter o arrependimento do que você fez. Faz muito sentido. E quando eu vi o título da sua palestra aqui, que você ia trazer para a gente, me lembrei de uma pergunta do Livro dos Espíritos, deixa eu puxar aqui, que é a questão 459, que ela fala o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, pensando, herdeiros de nós mesmos, se somos tão influenciados assim, eu gostaria de saber como seria essa relação da colheita com a semeadura, tendo sido ela feita de forma coletiva. Eu tenho que colher o que todo mundo plantou. Você pode explanar um pouquinho a respeito disso, por favor? Bom, cara, excelente pergunta, hein, Gabriel? Cara, excelente mesmo. E, assim, nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas próprias escolhas, mas também dos vínculos que construímos. Os espíritos que influem em nossos pensamentos, nossas ações, são espíritos da nossa afinidade. Da nossa afinidade vibracional, da nossa afinidade histórica e espiritual, isso tanto para o bem quanto para o mal.
Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer, né, sobre reencarnação e os laços de família. Tem um item que ele fala só sobre isso. E ele vai dizer que os espíritos que se afinizam por laços familiares, eles se acompanham em perpétua solidariedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Os bons espíritos que me acompanham, que te acompanham, os benfeitores espirituais, nossos guias espirituais, são, muitas das vezes, espíritos, amigos e familiares do nosso passado. São espíritos de nossos antepassados. Nós pertencemos a uma falange espiritual, seja pelo nosso laço familiar, seja por nossa profissão, por nosso grupo de atuação, né, no trabalho voluntário, religioso, enfim. Mas os espíritos, os benfeitores espirituais que nos acompanham, são espíritos de nossas relações passadas, de vidas anteriores, muitas vezes. Né? O meu guia espiritual pode ser um tataravô meu, a quem eu tinha uma grande relação em vida anterior, né? E aí, quando esse meu tataravô reencarnar, um outro espírito familiar vai ser o guia espiritual dele, vai ser o protetor espiritual dele, e para o mal também. Então, nós herdamos isso, né? A gente fala muito, aqui na Terra, nós falamos de árvore genealógica. Árvore genealógica. Mas existe também uma genealogia espiritual, da qual nós fazemos parte. Porque o planejamento familiar, o planejamento reencarnatório, tal como na história do Silas, que a gente acabou de trazer, existe esse planejamento do núcleo familiar, mas também existe o planejamento espiritual reencarnatório de árvore genealógica espiritual. Então, é uma grande família genealógica que está programando reencarnar. E é aquilo, quem vai primeiro? Vai primeiro o tataravô, depois o bisavô, depois o avô, depois o pai, depois o filho, depois o neto. É uma árvore que planeja reencarnar. E um vai ajudando o outro. Encarnando, desencarnando, reencarnando. E para o mal também. Os espíritos que muitas vezes vêm ao nosso encontro buscando nos fazer mal, nos prejudicar, são espíritos muitas vezes querendo se vingar de relações tortuosas que nós tivemos e que nós causamos feridas no passado. Então, até isso, até os espíritos que influem em nossos pensamentos, Gabriel, nós herdamos. São heranças que nós construímos. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas sim. Eu espero ter sido claro. Tá ótimo, foi sim, perfeito. Bom, Bruno, a gente não tem mais questões aqui vindo do YouTube. Gostaria que você fizesse o fechamento para a gente. A sua última palavra a respeito do tema, por favor. Perfeito. Bom, mas antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que acompanharam aí, a todos que deixaram perguntas, participações. É um prazer estar aqui de volta, é a segunda vez que eu estou no Spirited. E para fechar o tema, eu deixei um último slide, Gabriel. Pegadinha. Eu deixei um último slide para poder fechar. E aí a gente volta para o início. Né? Nós começamos com Mateus, capítulo 4. Desculpa, capítulo 5, versículo 4, né? Nós começamos com Mateus na bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E nós encerramos com bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Dos nossos caminhos de redenção, nós vamos passar por aflições. Mas existe uma promessa do Cristo de que todos nós seremos consolados. Por mais difícil que seja. Porque os caminhos de redenção são difíceis. A gente não está falando aqui de mar de rosas, né? Essa transformação dos vínculos de ódio, de rancor em vínculos de amor é um processo doloroso. Acertar contas é um processo doloroso. Mas Jesus está aí para nos consolar, com a sua misericórdia, com a sua bondade. E é por isso que encerro também com uma outra passagem que ele diz, né?
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós estamos cansados, né? No nosso caminho, nós cansamos de tanto caminhar por essas longas jornadas, nós estamos cansados e fadigados. Mas Jesus está dizendo, vinde a mim, eu vou aliviar. É a promessa do Cristo e que a gente confie nas promessas dele. É isso. Perfeito. Cansados, né, de tanta encarnação, reencarnação, sempre buscando esse copo de água que nunca sacia a nossa sede e, finalmente, não sei se em outras vidas, mas pelo menos nessa, encontrando esse copo de água que é o Evangelho para saciar essa sede, né? Te agradeço a presença, Bruno, imensamente. Esperamos você na próxima oportunidade, com mais um tema bem instigante para a gente trabalhar aqui. E nosso próximo Spirited agora vai ser em maio, com a Priscila, dia 9 de maio. Aguardo vocês. Até lá. Uma boa noite. Fique com Deus.